Eu sou Osni Ramos, sou físico, engenheiro e filósofo. A vida inteira, 30 anos, eu me dedico a estudar e pesquisar a ocorrência dos processos quânticos na vida prática e como a física quântica pode ser utilizada. Das pesquisas que eu fiz, o material, eu escrevi este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual prático para você utilizar na sua física, na sua vida, utilizando a física quântica. Tudo isso que eu falei aqui está aqui e muito mais. É muito mais. Aliás, se você um dia fizer o meu curso, a Física Quântica na Prática, versão 2, você ganha este livro aqui grátis. E aqui tem o conteúdo das minhas pesquisas. Mas no meu curso tem mais ainda, tem mais do que aqui no livro. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores, eu também desenvolvi com base na ideia de que a física quântica é a física do quantum. E o quantum é o fóton. E a cor é fóton refletido. Portanto, a física quântica sendo uma física do fóton, do quantum, e o fóton sendo cor, está comprovado que a psicodinâmica das cores tem também uma fundamentação quântica. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 cores diferentes. O livro tem 530 páginas. No mundo inteiro não tem uma obra assim, que ensina você a utilizar as cores na vida prática, ou que utiliza você usar a física quântica na vida prática. Os livros são vendidos só por mim. Você pode adquirir através do meu site, que aparece aqui embaixo. Tá certo? É de que a consciência não é algo separado do mundo. Através da correlação quântica, a consciência do sujeito observador se integra ao mundo e o mundo se integra à consciência. Consciência e mundo, mundo e consciência formam um único todo, mas com o predomínio hierárquico da consciência. Tudo foi visto e nós vamos ver ainda. Com base nisso e com base em coisas que nós vamos examinar neste vídeo, é possível fazer correlação com qualquer coisa, pessoas, objetos, lugares e acontecimentos. E é também possível a pessoa fazer correlação quântica com memórias, com as suas memórias, consigo mesmo. Lembre-se, o princípio da correlação quântica, ou seja, essa unidade mútua entre as coisas, esse princípio aplica-se a qualquer coisa, objeto, pessoas, lugares, partículas. Lembra-se que quando nós estamos falando de correlação quântica, nós estamos falando sobre um poder que as pessoas possuem de se conectarem com aquilo que lhe interessa, de se conectarem com os componentes que formam o sistema do projeto que ela quer colapsar, o sistema do seu relacionamento, o sistema da sua atividade. Nós estamos falando de um poder de se conectar à distância. Para você exercer a correlação quântica como ferramenta na sua vida, para resolver problemas, concretizar projetos, você não precisa de habilidades especiais, você não precisa de características paranormais. Não. Todas as pessoas estão naturalmente habilitadas
para fazer correlação quântica com outras pessoas, com objetos, com lugares naturalmente habilitadas. Você não deve ficar pensando que quando nós falamos de correlação quântica, nós estamos falando de um processo que só ocorre lá no mundo estranho das partículas, lá no mundo estranho das moléculas, no mundo estranho dos átomos, numa transcendência fora deste mundo. Não. Quando nós falamos em correlação quântica, nós falamos de um processo que durante o cotidiano das pessoas, a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, acontece muitas vezes. Aqui mesmo na nossa realidade concreta, você pode fazer correlações quânticas. Esses processos de correlação quânticas, eles possibilitam que nós possamos usar como ferramenta para produzir encontros, para produzir contextos, para produzir circunstâncias adequadas aos nossos interesses. Mas também, você não deve esquecer, que é um processo consciente e inconsciente. Nós fazemos correlações quânticas inconscientemente também. A gente vai amadurecer mais isso. Portanto, as correlações quânticas podem ser positivas ou negativas. No atual estágio que nós vivemos ainda, onde a neurociência conhece tão pouco do cérebro humano, da mente humana, onde a psicanálise conhece tão pouco do comportamento humano, este assunto da correlação quântica, do colapso da função de onda, passa inapreensível pela psicanálise e pela psiquiatria do mundo atual. Tudo que existe no universo tem essência. A essência é o modo de ser das coisas. A essência exprime o comportamento das coisas. Este modo de ser das coisas, conforme a essência, é o psiquismo das coisas. Tudo tem psiquismo. Partículas, átomos, moléculas, pedras, árvores, bichos, gente, estrelas, galáxias, tudo tem psiquismo, que é o modo de ser da sua essência. Quanto mais complexo é o psiquismo de uma coisa, mais elevado é o nível da sua consciência. Portanto, a consciência de uma coisa, ela pode ser medida através da complexidade do seu psiquismo. Nos seus projetos entram muitos elementos. Quando você quer realizar uma coisa, fazer a cura de uma doença, entram pessoas, entram objetos, coisas, lugares, acontecimento, dinheiro, entra comportamentos, uma série de coisas que formam o seu sistema. E essas coisas todas têm psiquismo, que nós vamos ver que vai ser vibrações. Então é com o psiquismo do componente do seu sistema, é com o psiquismo das coisas e das pessoas que você tem que fazer correlação quântica, para poder fazer contatos com elas às distâncias, para entrar em interatividade. Nós dissemos aqui que quanto mais complexo é o psiquismo, mais elevado é o nível de consciência de uma coisa. Isso vai ajudar você a compreender por que a correlação quântica feita com uma pessoa é bem mais rica do que a correlação quântica feita com uma pedra, correlação quântica feita com um automóvel. Então, no seu projeto, nós vamos ver aqui, quando você deseja um automóvel, a compra de um automóvel, você não tem que fazer correlação quântica com o automóvel, mas com o proprietário do automóvel. Porque aí o psiquismo dele é mais desenvolvido, a consciência é mais desenvolvida. Então a correlação quântica vai ser mais eficaz. Mas em princípio,
A correlação quântica pode ser feita com qualquer coisa. Agora eu quero aqui dar um exemplo de uma correlação quântica com um objeto real. Por exemplo, a compra de uma casa. Você quer comprar uma casa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir na sua cabeça o que você quer comprar. Uma casa, um chalé azul com janelas brancas e 3 pés de coqueiros na frente. Vai colocando detalhe. Digamos que no bairro ou na cidade onde você mora, existe uma casa com essas características. O universo vai escolher a mais parecida, aquela que for mais parecida, as leis quânticas vão fazer a conexão. Digamos que tenha um proprietário e que ele queira vender também. Isso é importante, porque se ele não quer vender, você não vai poder fazer correlação quântica com ele. Você só vai poder fazer quântica com ele se ele quiser vender. Então não é com a casa, eu quero uma casa assim. Então você, lá no seu método, desenvolva o seu método, você tem que fazer correlação quântica, entrar em contato com o proprietário da casa. Porque é de consciência para consciência. A sua consciência com a consciência dele. Primeira etapa, o vendedor quer vender também. Ele se dirige a uma imobiliária, contrata uma imobiliária. A imobiliária coloca anúncio num jornal. No outro dia, o jornal circula. O comprador, ele compra o jornal e lê o anúncio. Então se dirige à imobiliária e lá ele fecha o negócio e comprou a casa. Ou seja, colapsou o seu projeto de comprar uma casa. A partícula que ele colapsa aqui é a casa. Então nós vemos que tem vários, neste conjunto, tem vários elementos, vários agentes, né? Sempre nós temos que identificar aqui quais são os agentes quânticos do sistema. No caso aqui, os agentes quânticos que precisam entrar em correlação é o vendedor e o comprador. Isso é importante fazer. Então, neste caso, neste exemplo que nós demos, é com o proprietário que você tem que fazer correlação quântica. Isso aqui vale para outras coisas também. Vale para a compra de uma casa, de uma moto e por aí afora. Quando você faz correlação quântica, no caso aqui, você fez correlação quântica com o comprador, o que a correlação quântica produz? Lembra-se? Um efeito não local. Ou seja, é uma causa distante que produz um efeito instantâneo e à distância. Portanto, quando você fez correlação quântica com o proprietário, você produziu um efeito não local, ou seja, você atuou no psiquismo do proprietário. Na realidade humana, eu posso fazer uma correlação quântica muito rica com uma pedra. E pedra não tem consciência, mas eu posso fazer uma correlação quântica rica com uma pedra se eu tiver um grande conhecimento sobre a pedra, sobre a sua natureza, sobre a sua estrutura, sobre as suas funções e por aí afora. Então, o psiquismo da intelectualidade é uma ferramenta poderosa. Nós vamos ver quanto maior for o conhecimento do seu projeto, maior é a probabilidade de você fazer o colapso da função de onda. Por exemplo, o sentimento, o psiquismo da sensibilidade, né? Sentimento, essas medidas que nós temos de nos comover, ficar solidário com as coisas, essa sensibilidade que nós temos de nos alegrarmos, de nos entristecermos, essa sensibilidade que nós temos de achar bonito, achar feio, ficar com medo ou não, isso gera em nós psiquismos poderosos.
com os quais nós fazemos correlação quântica também. Por exemplo, o psiquismo da emoção, né? Emoção de amor, emoção de medo, emoção de saudade, emoção de desconfiança, emoção de alegria. Então, você pode se relacionar com uma coisa através do psiquismo da emoção. Veja bem, quanto mais intenso é o psiquismo com o qual você entra em contato com uma coisa, mais intensa é a correlação quântica. Psiquismo forte, correlação quântica forte. Psiquismo fraco, correlação quântica fraca. E você sabe então que quanto maior for a correlação quântica, maior é a probabilidade de você produzir um efeito não local, ou seja, maior é a probabilidade de você atuar à distância sobre aquilo que lhe interessa, seja objeto, seja pessoa, seja coisa, ou seja lugar. Então nós estamos vendo alguns tipos de correlações aqui. Vamos ver o mais forte, a correlação quântica mais forte que existe, que é o amor. O amor é a correlação mais forte existente no universo. Mas não pensa você que o amor é primazia dos humanos. O elétron, em torno do núcleo atômico, ele gira sujeito sempre numa mesma medida, numa mesma intensidade, obedecendo harmonia, obedecendo vínculo, obedecendo ordem, né? O elétron ama o núcleo atômico, porque a unidade, a Lua, né, regida pela força gravitacional da Terra, sempre produzindo o dia, a noite, as marés, sempre naquela ordem, naquela harmonia, envolve uma unidade profunda. Portanto, a Lua ama a Terra e a Terra ama a Lua. Os planetas e tudo mais, né? A chuva cai, molha o solo, é aquecida, se evapora, se condensa nas camadas frias, volta outra vez, sempre numa harmonia, numa unidade e numa ordem. Portanto, onde há harmonia, onde há ordem, onde há equilíbrio e onde há unidade, aí há amor. Independente se trata de pessoas ou de pedras. Amor é unidade. A definição cósmica de amor é unidade entre as coisas, feita com harmonia, com equilíbrio e com ordem. A unidade exprime o amor ontológico, que não é o amor humano, o amor antropológico, não. É o amor ontológico. Daí por que o amor está presente em tudo, quando há unidade entre as coisas. E aí você entende por que as coisas entre si também podem fazer correlações quânticas. Lembra-se do exemplo dos dois fótons que nós fizemos, né? Eles estavam correlacionados pelo eixo de polaridade, no caso. Portanto, o amor é a mais universal e a mais poderosa das correlações quânticas.